E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui para mais um vídeo, e dessa vez comentando sobre o nono episódio do anime da garota russa, e que começou mostrando o avô e a mãe do protagonista, e mostrando como o avô dele é muito rígido, como esse cara é muito rigoroso, e que não foi mostrado muito dele nesse episódio, foi mais esse começo mesmo, só que eles vão voltar mais à frente na história. No próximo episódio, a mãe dele já vai voltar, e que vão ter mais coisas interessantes a serem comentadas sobre eles aí futuramente, e que o restante desse episódio foi praticamente comédia. Na verdade, foi o pessoal do conselho estudantil ali apimentando as coisas sem querer, e que eu já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para ver os próximos vídeos do anime da garota russa ou de outros animes. E bom, começa esse episódio, começa mostrando como o avô do protagonista e da Yuki é muito rigoroso, porque ele comenta sobre o congresso estudantil que teve no episódio passado, e que ele fala que após aquele congresso, o lado do protagonista acabou ficando mais forte ainda, e que ele fica falando para ela que ela não pode perder para ele de jeito nenhum, e que ele até comenta para ela que talvez ela não seja tão habilidosa quanto ele, porque ele tinha grandes dons desde pequeno, só que ele fugiu da responsabilidade, por isso que ela não pode perder para ele, e que ele fica se referindo ao protagonista como se ele não fosse mais neto dele mesmo. Então praticamente ele não considera ele mais como neto mesmo, mas foi mostrada a mãe dele também. Essa aí que tá na mesa é a mãe dele, e mostra na cara dela que ela não está bem com isso, que na verdade ela também meio que não gosta dessa parte rigorosa do pai dela, né, do avô da Yuki, e mostra que ela não se sente muito bem nessa casa e que é oprimida pelas ordens dele, porque ele é o chefe da casa. Tanto que tem um momento depois que ela pergunta para Yuki se ela continua próximo do Masatika, em que assim, mostra que ela se preocupa muito com ele, só que por conta do pai dela, por conta do chefe da família, ela não pode ficar falando que ele é filho dela e mostrar o afeto por ele, assim, não pode falar nada na mesa. E que essa parte sobre a família dele ser rigorosa vai ser trabalhada mais à frente, junto com o momento que o protagonista e o pai dele saíram da casa. E bom, a Yano percebeu que a Yuki, ela não estava muito bem durante a conversa, e que logo depois que elas ficaram sozinhas, ela pediu para a Yano deixar abraçar ela, e logo em seguida ela fez isso aí, e ela ainda me solta ainda falando que peitos são ótimos, e que assim, você não tem como não dar risada com a Yuki é um sarro mesmo de personagem, tanto que tem várias pessoas que gostam mais dela por conta dessas partes cômicas que temos no anime. Esse lado é otaku dela, esse lado otaku viciada barra comédia aí que ela tem é muito engraçado. E bom, mostra que o pessoal da escola está impressionado com o protagonista, porque foi ele que acabou discursando antes da Tanima fugir daquele congresso, só que o protagonista ele não quer essa atenção pra ele, e que ele acaba voltando isso para a Alia, falando para eles perguntarem sobre os feitos dela, para mostrar que não foi só ele que fez algo naquele congresso, e esse amigo dele ajudou ele também. E bom, a Alia acabou ficando incomodada com esses caras ridicularizando a Taniyama, e que assim, é uma coisa que ela não aceita que eles falem isso dela, até porque ela sabe do porquê a Tanima propôs esse congresso, e que assim, mesmo que ela não tivesse feito assim por motivos nobres, a Alia não gostaria que eles zoassem uma outra pessoa, e que no final ela vai pedir para o protagonista para eles ajudarem a Taniyama, e que assim, primeiramente, o protagonista ele vai com uma conversa mais racional para o lado deles, porque a Taniyama é uma adversária, e ele fica falando que eles não fizeram nada de errado, que na verdade eles aceitaram o desafio dela, e então eles não erraram em momento algum, eles não fizeram nada contra ela, eles não fizeram nada de injusto, então não tem o porquê ajudar ela, e que se eles acabarem ajudando, as pessoas podem duvidar da vitória deles naquele congresso. E ele fala que é isso que ele diria se ele fosse racional, porque na verdade ele fala para ela fazer o que ela quiser, e que ele vai ajudar ela, e que ela acaba pedindo desculpa para ele por sempre estar dando trabalho para ele, só que a resposta dele acabou aquecendo o coração dela, porque ele fala que não tem problema porque ele está sempre para ela, porque ele está ao lado dela, e o que acabou tocando ela, e que assim, seria uma ótima cena de comédia, seria uma ótima cena de comédia romântica dos dois, se eles não fossem atrapalhados, se na verdade não tivesse um outro cenário de comédia romântica acontecendo nessa parte, porque o protagonista, ele notou que tinha duas pessoas que estavam escondidas na mesa, que era o presidente e a vice-presidente, que são namorados na verdade, e que assim, eles deviam estar dando uns amassos ali mesmo, né, na verdade eles estavam dando uns amassos mesmo, e que assim, o protagonista, ele poderia ignorar e continuar aquela situação com a Alia, só que assim, ele viu que a situação dele estava indo para um outro lado, porque a Alia parecia que ia fazer alguma coisa, e para evitar que ela fizesse algo, ele acabou chamando a atenção dos dois que estavam na mesa, e que no final a Alia acabou ficando assustada e não conseguiu continuar o que ela iria fazer, e que no final acabou quebrando o clima dos dois. E bom, o protagonista, ele acaba pedindo ajuda dessa garota que é a melhor amiga da Taniyama, e que no começo ela pergunta para ele se ele vai convidar ela para sair, porque se for isso eu aceito, e que é assim, você acha que é uma zoeira,
zoeira. Só que logo depois você percebe que talvez não seja uma zoeira mesmo, porque ela pode acabar aceitando mesmo, porque mostra que ela não tem uma relação tão profunda com as pessoas. Na verdade, a única pessoa que ela gosta mesmo é a Taniyama, é a sua melhor amiga. O restante das pessoas, ela tem uma relação mais rasa mesmo, não tem uma relação tão profunda. Tanto que ela fala que ela sai com as pessoas sem entender o que é amor, e que o protagonista fala para ela se valorizar mais, e que é uma coisa que a própria Taniyama também falou para ela, logo depois de ver ela beijando um outro garoto que era o namorado da vez. E que assim, ela mesma fala que a relação dela com as pessoas é muito rasa, porque tem uma hora que o protagonista, ele pede ajuda para ela ajudar a Taniyama, e que ela começa falando sobre eles serem inimigos, e se ele vai confiar nela mesma, porque ela colocou pessoas infiltradas naquele congresso, e que ela fala para ele que ela não se importa de perder a amizade com essas pessoas, porque ela só liga pra Taniyama. E que o protagonista, ele pergunta para ela do porquê ela será pegada a Taniyama, se é porque ela é um mistério, e que a própria acaba falando que é pela Taniyama ser um mistério que ela se interessa por ela, e que ela fica comentando sobre a Taniyama ter um brilho que ela não tem, e que ele é igual a ela, porque os dois são apegados ao brilho dos parceiros deles, e que assim, isso não foi uma mentira mesmo. E bom, ficou estabelecido que ela vai ajudar eles, e que assim, a parte que veio depois foi uma coisa inesperada para o protagonista, porque ele tava sozinho na sala, e que ele achava que isso era uma cena comum, em que ele chamava seu fiel espião, e que ele acaba chamando a Ayano, e que ela apareceu na sala, e que ele não esperava que ela estivesse mesmo lá, ele só chamou por chamar mesmo, e no final acabou aparecendo, e a Yuki também estava lá escondida com ela, e mostra que elas só estavam na sala, porque elas estavam fazendo uma reunião secreta, e que elas não esperavam que rolasse uma outra reunião secreta durante a reunião secreta, e que no final as coisas complicaram para o protagonista, porque a Alia apareceu e viu os três juntos, e começou a suspeitar da situação, e logo depois me soltou essa em russo, falando que ele está deixando ela de fora. E que não tinha como a Yuki também deixar quieta essa parte, porque logo depois ela vai implicar com ele, falando que a Alia deveria estar procurando ele para agradecer ele pelo que ele fez no congresso estudantil, e que talvez ela teria feito uma marmita para ele, só que chegou e acabou se decepcionando com a situação. E bom, a Nonoa acaba espalhando para o pessoal que na verdade a Taniyama fugiu daquele congresso por culpa dela, que na verdade ela ficou irritada com a Nonoa por ela ter colocado espiões naquele congresso, por ela ter colocado pessoas naquele congresso para falar aquelas coisas sobre a Alia, e que isso acaba tirando peso sobre a Taniyama, porque as pessoas acham que ela fugiu daquele congresso. Só que a história vai se reverter agora, eles vão colocar uma outra história, que na verdade ela ficou irritada com a Nonoa. Então isso vai aliviar as coisas para a Taniyama, e que assim, se implicar com a Nonoa, não vai ter problema, porque na verdade ela só se interessa pela Taniyama. E bom, depois disso temos uma cena em que o protagonista está estudando com a Alia, e que ele fica perguntando do porquê ela está muito perto, e que ele fala que não tem problema se não aparecer ninguém, e que assim, tinha que aparecer alguém, porque logo depois apareceu a Yuki e a Ayano, que assim, a própria Alia ficou irritada, porque ela queria ficar sozinha com ele, tanto que logo depois que elas perguntam para ela se elas podem se juntar a eles, ela fala em russo que não, só que na realidade ela tem que falar que sim, ela não pode ser grosseira com elas, e que ela fala em russo que ela queria ficar sozinha com ele. E bom, nessa cena ela fica intrigada com o protagonista, porque o protagonista, ao invés de resolver as questões que são apresentadas, ele procura as soluções que ele pode usar, e que logo depois a Yuki e a Ayano ficam provocando ela, falando que ele sempre foi assim, que ele sempre resolveu as coisas desse jeito, implicando que elas conhecem ele há muito mais tempo. E bom, a Alia vendo a relação desses três, ela acaba vendo que os três são muito mais próximos, que na verdade, eles são muito próximos até para melhores amigos. Então, assim, para ela, eles têm uma relação muito mais profunda do que só amizade, porque eles são muito mais próximos do que amigos de infância. E bom, logo depois a Masha acaba chegando na sala, e que aí começa a parte engraçada do anime. Na verdade, a parte que foi uma loucura no final desse anime, no final desse episódio, porque a Masha acaba encontrando um livro de hipnose que a vice-presidente confiscou dos alunos, e que ela pede para ela tentar com ela, só que a própria não quer, e o que faz a Masha ficar de birra com ela, parecendo uma criança. E logo depois ela pede para o protagonista, e que agora ele vai tentar fazer a hipnose nela, e que no final deu certo, no final ela acabou dormindo mesmo, e que a Alia não acreditou. A Alia tá achando que a Masha está fingindo ali a situação. 1、2、はい。後にパンと手を打つって。いやいやいや、覚えてないんですか？ E para ela não ficar duvidando, a Yuki fala para ela deixar o protagonista fazer com ela, e que ele acabou aplicando nela e deu certo. Só que deu mais certo ainda com a Masha, que mais uma vez apagou sem ser com ela na verdade, porque era só com a Alia, e que agora as duas estão apagadas. E que assim, nessa parte não tinha como tancar a Yuki, porque quando ela viu que a Alia e a Masha estavam apagadas, ela simplesmente me solta essa, falando que eles têm um rodízio de perversão ali, e que agora ela quer saber o que eles vão fazer com ela, porque agora eles têm a oportunidade de fazer alguma coisa com ela, seja falar as coisas, sim,
que elas escondem na sua cabeça ou fazer certas coisas ali. E que assim, mostra como essa garota é muito doida, assim. Essa garota aí é muito zoeira e que não tem como você tancar ela, assim. Não tem como você não dar risada com essa garota. E que assim, essa parte ficou mais divertida por conta dela, porque as ordens que ela deu acabou funcionando. E que por isso que várias pessoas estavam enlouquecendo no trailer desse episódio, porque você via o trailer desse episódio e você não entendia do porquê essas coisas estavam acontecendo. Só que aí chega esse episódio e explica do porquê elas acabaram nessa situação. 知らん。マジかよ。エロいことし放題じゃね。思っても言うんじゃねえ。美女に催眠術かけちゃった。最初にかける暗示といえば何？ E bom, aí o que acaba dando comando para elas, falando que elas vão ficar mais libertinas com a mente e o corpo. E que depois disso a Masha acabou fazendo isso aí, acabou pegando a Ali, o protagonista, e ficou fazendo carinho na cabeça dos dois. E que é uma coisa que ela fica fazendo recorrentemente, e que para a Yuki a Masha fez o seu harém ao invés do protagonista. Só que logo depois a Ali começou a fazer isso aí. E que a Yuki me solta essa, falando que a Ali é boa no trabalho, mas é uma desleixada na casa. E que esse é o jeito dela de manhã. E que logo depois a Masha também começou a tirar as coisas dela, e que eles querem parar a situação, eles querem que elas voltem ao normal para parar com isso. Só que eles não conseguem desfazer essa hipnose. E que no final quem resolveu a situação foi a vice-presidente, a Sarashina, que chegou na sala e viu eles naquela situação. E logo depois acabou apagando as duas. E assim, você já sabe o que esperar, porque elas vão acordar e vão ver que elas estão naquela situação. E que elas acabaram acordando e vendo a situação delas. E que no final a Sarashina fica querendo apagar o protagonista. E que é assim que se encerra esse episódio. E bom, como eu disse antes, fora a parte de comédia desse episódio, foi mais no começo do episódio até o meio que teve coisa mais relevante. Porque no começo foi apresentado o avô do protagonista, a mãe do protagonista, e foi mostrado como ele é rigoroso e que a mãe dele sofre muito com isso, e mostra que ela se importa muito com o protagonista, só que não pode demonstrar isso por conta do chefe da família, que é o seu pai, e que é uma coisa que vai ser trabalhada mais à frente, vai ser mostrada mais à frente essa relação deles aí. E bom, outra coisa que foi interessante também de ver foi essa garota, a Nono, mostrando como ela se importa só com a Taniyama e que as relações delas são muito rasas. Então se você não quiser perder o próximo vídeo do próximo episódio, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né? Vou ficando por aqui e falou!